Bom, José, eu não sei. Eu deixei tudo gravado, tá os links, eu não sei te dizer, não. Já abriu pela sala do Moodle mesmo? Eu fui enumerando, tem lá o conteúdo e tudo mais, né? Ok? Faltou um minutinho já, então vou aproveitar o embalo que eu já começo a aula, mas tá tudo disponível lá na sala do Moodle, tá? Gravações de aulas síncronas. Eu não sei qual menu é esse que você está falando. Não, mas esse tá escrito gravações de aulas síncronas foi deixado pelo antigo professor, eu não mexi mesmo nele. Eu criei sessões no Moodle, tá? Tem uma sessão lá escrito questionário avaliativo, link das aulas síncronas e print das aulas, que é o que eu deixo as gravações síncronas, e link das atividades assíncronas. Então, esse é o material que eu deixei para vocês, tá? Eu vou só. Estranho é que, bom, essa pergunta na nossa última aula, né? Mas o, então, dá para ver o Moodle aqui. Então, tem as sessões dos questionários avaliativos. O nosso próximo, né, nosso último aqui. Mas, então, links das aulas síncronas que eu dei para vocês. Então, tem as atividades estão enumeradas. Aula 7, aula 6, aula 5, mas o que vale para você abrir sequencial é nessa numeração aqui. Ok? As atividades assíncronas que eu enviei, então 1, 2, 12, 13, as listas de exercícios, ó, 5, 6, 7, 8. Então, é aqui que você precisa se guiar para poder abrir as atividades, tá bom? Foi as atividades que eu postei ao longo do curso, foram essas. Deixa eu partilhar a tela. Não, mas, José, tem que seguir a ordem, né? Primeiro abrir a atividade 1, depois a 2, depois a 3, e assim vai, né? Você não vai abrir a 2 antes de abrir a 1, ok? É só seguir a numeração sequencial aí. Bom, gente, hoje eu vou então, nossa última aula, tá bom? Na última aula na aula anterior a essa, a gente estava falando sobre funções compostas, e hoje a gente vai falar sobre função inversa, tá bom? Função inversa. Para falar sobre função inversa, eu comentei na aula passada que a função precisa ser bijetora ou objetiva, dependendo do livro que vocês estiverem vendo, para ser o que a gente chama de função, para ter o que a gente chama de função inversa. Na última aula eu falei sobre quando uma função era sobrejetora. Então hoje eu vou partir da parte do que uma função injetora para definir função objetora e a inversa, tá bom? Então, o terceiro tópico desse capítulo são as funções injetora, ok? Então, a função injetora. Ou, dependendo do livro que vocês estiverem vendo, função injetiva, ok? Quando que uma função é injetora? Bom, de modo geral, f de a em b é injetora se elementos diferentes possuem imagens diferentes, ok? Então, ela é injetora se somente se acontece o seguinte: elementos diferentes do domínio, x1 e x2 pertencentes a A diferentes, ok? Implicam em imagens diferentes, ou seja, f de x1 diferente de f de x2, ok? Aqui precisa reforçar, x1 e x2 são elementos do conjunto A. Okay? Uma outra maneira de escrever isto é dizer que se as imagens são iguais, é porque, na verdade, a gente está falando de um único elemento, não de dois elementos, ok? Então, é a mesma maneira de dizer, né? Imagens iguais são provenientes, na verdade, do mesmo elemento. E, de branco, está dizendo que elementos diferentes
produzem imagens diferentes, tá bom? Exemplos de funções injetora. Então, exemplo. Exemplo A aqui. Primeiro, começando com o diagrama, que facilita essa ideia para a gente entender, depois passando para os casos que realmente nos interessam. Então, imagine que a nossa função f de A em B seja a seguinte, olha só, você pega o 0, o 1, o 2 e o 3 e leva em, por exemplo, 1, 3, 5 e 7. Por exemplo, o 0 vai no 1, o 1 vai no 3, o 2 vai no 5 e o 3 vai no 7, né? Então, observe que os elementos da esquerda, diferentes, né, 0 é diferente de 1, que é diferente de 2, que é diferente de 3, possuem imagens diferentes. Então, esta função aqui, f, é injetora. Ok? Bastava que dois elementos, né? Se você pega dois que são diferentes, mas possuem a mesma imagem, ela já não é injetora. Então, um exemplo de uma função que não é injetora, por exemplo, menos 1, 0 e 1. Imagine que, então, a B aqui, 0, 1, 2, por exemplo. Então, o menos 1 e o 1 vão em 1, o 0 vai em 0, e o 2 ficou sobrando. Essa função f aqui não é injetora. Por quê? Claramente, eu vou circular aqui o campo de verde. Menos 1 e 1 são elementos diferentes, mas têm a mesma imagem, ok? Então, menos 1, perdão, não preciso do parênteses. Menos 1 é diferente de 1, mas f de menos 1 é igual a f de 1, que nesse caso vale 1, ok? Só a título de curiosidade, para a gente recordar da aula passada, como todo mundo chegou certinho aqui, essa função f, a gente disse que ela é sobrejetora. Ela é sobrejetora. Já esta B, ela não é sobrejetora, ok? Então, f não é sobrejetora. A função pode ser injetora sem ser sobrejetora, pode ser sobrejetora sem ser injetora, pode ser as duas, como aconteceu aqui, ou pode não ser nenhuma das duas, tá bom? Vamos ver agora outros exemplos aqui, por exemplo. F de R em R. Agora a gente já não consegue mais fazer o desenho do conjunto. Dado, por exemplo, f de x igual a 2x. Ok? Esta função ela é injetora. Ok? Ela é injetora. Por que ela é injetora? Porque se eu pegar... até agora eu usei elementos diferentes. Imagina assim, se eu tivesse assim o seguinte. Imagina que eu tenho imagens iguais, f de x1 igual a f de x2. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que 2x1 é igual a 2x2. Então, a conclusão é que o x1 é igual a x2. Ou seja, se as imagens são iguais, é porque, na verdade, a gente falava de um único elemento. Então, essa função é injetora. Tá bom? Exemplo D. F, por exemplo, de R em R, dada por f de x igual a x ao quadrado. Essa aqui não é injetora. Não é injetora. Por quê? De novo, a gente pode pegar o mesmo exemplo. Menos 1 e 1 são elementos diferentes, né? Então, por exemplo, menos 1 é diferente de 1, mas f de menos 1 vale quanto? Menos 1 ao quadrado, isso é 1, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado, que é o f de 1. Ou seja, menos 1 e 1 são elementos diferentes, mas possuem a mesma imagem, tá bom? Agora, a gente vê a importância do domínio, tá? Isso é interessante para a gente. Observe o seguinte, aqui eu botei R dessa maneira, né? Ó, todos os reais. Você pode pegar, então, positivos, negativos e tudo mais. Vou botar de outra cor aqui. Se na letra E eu tivesse escrito assim, ó, os reais positivos agora, em R, então, quem está falando que no nosso domínio, a gente só pode analisar números que são positivos ou zero. O negativo não nos interessa. Dada por f de x igual a x ao quadrado, essa função aqui ela é injetora. Desse jeito ela é injetora. Okay? A gente já vai explicar por quê, mas observe, a gente não adianta olhar só para a lei de formação da função, tá bom? A lei de formação da letra D e da letra E
é a mesma, né? X ao quadrado. Esta função, dessa maneira, ela é injetora, ok? E, no exemplo D, ela não é injetora, tá bom? A gente viu porque ela não é injetora. Por que que, no exemplo E, ela é injetora? Ora, pelo seguinte, se eu tiver f de x1 igual a f de x2, né? O mesmo argumento que a gente usou aqui na letra C, eu estou até pontilhando ele de novo aqui. Então, nós temos que x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado. O que eu posso fazer, então? Eu extraio a raiz. Então, o x1, ele é quem? É a raiz quadrada de x2 ao quadrado. E a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo deste número. Okay? Então, x1 é igual a x2 em módulo. Observe que, por exemplo, só a título de curiosidade, né? Na letra D, se a gente fizesse isso, então, né, na verdade, o módulo, né, de 1 seria igual ao módulo de 1. Você poderia ter como duas respostas, mais ou menos 1. Por isso que não servia para a gente na letra D. Já aqui é o seguinte, como o x2 é um número positivo, olha só, x2 é um número positivo, então o módulo de um número positivo é sempre o próprio número, certo? Então, eu estou dizendo que o x1, na verdade, é igual ao x2. Conclusão, f de x1 igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Ou seja, você tirou os negativos da sua jogada, a função ficou injetora, ok? Então, esse aqui é o exemplo de uma função que é injetora, mas não é sobrejetora, ok? Então, a gente tomar o cuidado aí, que é importante. Existem funções que são injetoras, ok? Existem funções que são sobrejetoras. Existem funções que não são nem injetoras nem sobrejetoras, por exemplo, a letra D também não é sobrejetora. Existem funções que são apenas sobrejetoras, mas não são injetoras, e funções que não são nada, tá bom? Então, esse exemplo da letra E é exemplo de uma função que é injetora, mas não é sobrejetora. A gente viu que não é sobrejetora na aula passada, tá bom? Com isso, então, a gente pode falar sobre funções que são bijetoras, ok? Uma função é bijetora quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá? Só, deixa eu dar mais um último exemplo aqui, só para a gente ver a importância, olha só, a importância do domínio para a gente. Vou explorar esse x ao quadrado aqui mais um pouquinho. Agora eu vou deixar R e vou pôr aqui R+, por exemplo. Ok? R+. F de x dada por x ao quadrado. Desse jeito aqui, ó, F não é injetora. A gente já usou o argumento. Basta pegar dois números, um positivo e um negativo, iguais em módulo, o valor da função neles coincide. Então, por exemplo, usar o caso mais simples possível. Menos 1 e 1 são diferentes, mas menos 1 ao quadrado e 1 ao quadrado são iguais, né? Vale 1. Ou seja, o f de menos 1 é igual ao f de 1. Então, não é injetora. A gente garantiu na letra E que ela era injetora porque a gente tirou os negativos, tá bom? Se eu tivesse, só a título de curiosidade, em vez de R+, tivesse deixado só o R-, ou seja, só os negativos, ela continuaria sendo injetora, tá bom? A questão está em como a gente escolheu o domínio. Então, esta não é injetora, mas F é sobreinjetora. Ok? Sobreinjetora significa que para todo elemento daqui tem que existir um xzinho em R, tal que f desse x dê y, tá certo? Quem que a gente escolhe? É só escolher a raiz, certo? Esse aqui, então assim, se eu pegar y, um número positivo, a gente tem que mostrar que existe um x. Aqui, agora, amarelo, roxo e branco nele destacando. Então, tem que ter um x em R. Quem que vai ser o x que eu escolher? A raiz quadrada de y, tal que f desse x, quem vai fazer, então? Raiz de y ao quadrado é y, ou seja, f de x é y. Então, esse é um exemplo de uma função que não é injetora, mas é sobre. Para finalizar a importância do domínio para a gente, o que acontece se eu fizesse o seguinte, ó, de R+, em R+, dada por f de x igual a x ao quadrado. Agora é só a gente casar o que é a letra f, né? A letra f que a gente viu, R+, a função é sobre,
E quando sai de R+, na letra E, ela é injetora. Então, este exemplo da letra G, esta função aqui, ela é injetora e é sobrejetora. Okay? Então, só olhando para a função, nem sempre a gente consegue dizer se ela é injetora ou sobrejetora. É muito importante para a gente ver aqui o domínio contra domínio, tá bom? Domínio contra domínio influenciam bastante a nossa situação, tá? Então, dependendo do domínio, você tem uma função injetora, dependendo, você tem sobrejetora e assim sucessivamente, tá bom? Então, o tópico 3 era função injetora, o tópico 4 é função bijetora. Quando que uma função vai ser dita bijetora? F de A em B é bijetora se for injetora e, vou quebrar aqui a linha, senão fica muito grande, sobrejetora. Observe que é o item, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esse exemplo da letra G é o que com a nossa nomenclatura a gente diz que F é bijetora. Ok? Outro exemplo de função bijetora que eu passei aqui para vocês. Vou voltar um pouquinho o quadro agora. Esta função da letra C aqui, ela é bijetora, porque ela é injetora e sobrejetora, ok? A gente comentou desse tipo de função na aula passada. Então, ela é bijetora. Tem mais função bijetora aqui que a gente mostrou? Olha só. O primeiro exemplo, né? Injetora e sobrejetora. Então, a nossa função é bijetora. Ok? A função é bijetora. Alguns exemplos de funções bijetoras. Ser bijetor, então, para a gente significa o seguinte, a gente pode dar uma definição, a gente deu a definição, mas a gente pode escrever isso em símbolos matemáticos para a gente, tá bom? Então, F é injetora e sobrejetora, perdão, F é bijetora, C e somente C, então, em geral, né, pode dizer assim, F é bijetora. Então, tinha uma condição para ser injetora, elementos diferentes têm imagens diferentes, e tem uma condição para ser sobrejetora, que é para todo y em B tem que existir x em A, onde f desse x dê y. A gente pode, então, pegar as duas coisas e escrever numa linha só. Que dizer que é bijetora, então, significa o seguinte: para todo y em B, ok? Para todo y em B, deve existir. Agora, aqui que é importante, ó, um único x em A, tal que f de x seja y, ok? Então, ser sobrejetora significa que para todo y existe pelo menos um x em A, tal que f de x é y, ok? Só que como ela é injetora, não pode ter dois dando a mesma imagem, então por isso que entra esse único aqui. Então, é por isso que eu destaquei isso que é importante, ok? Então, uma função é bijetora se para todo y no contradomínio existe um único x em A, tal que f de x seja esse y, tá bom? A gente viu, então, alguns exemplos de funções sobrejetoras, tá? Então, agora eu vou falar, então, um pouquinho sobre função inversa, que é o tema mesmo da aula, tá? Para a gente poder concluir o capítulo, tá? Uma observação, a gente na aula passada, deixa eu pôr só uma observação, que na aula passada a gente falou sobre composição de funções, tá bom? Então, quando a gente faz composições de funções que são injetoras, a composta a função que resulta, a função composta, ela é injetora. E a mesma coisa acontece se elas são sobrejetoras. Então, eu vou pôr isso com observação, tá bom? Só
partir de comentar antes de falar com vocês sobre funções inversas, ok? Então, imagina que f e g, então, sejam f e g, duas funções injetoras. Ou sobrejetoras, tá bom? Respectivamente sobre. Então, a composta. Ok? Eu não escrevi o domínio aqui, gente, porque a gente está pensando que é. Quando eu estou escrevendo assim, na verdade, eu estou imaginando que é o que a gente pode, de fato, fazer a composição, tá bom? Então, observe o seguinte, até que a composta é assim, ok? Então, eu estou imaginando que, sei lá, F vai de A para B e G vai de B para C, ok? Então, essa composta, ela vai de A para C, tá bom? Mas quando a gente escreve assim, a gente fica subentendido que se a gente pode calcular a composta, então a composta satisfaz a regra, tá bom? Então, a composta é injetora. Ou, respectivamente, se for sobrejetora, sobrejetora, tá bom? Para poder, então, falar do nosso último tópico do curso, então, agora sim, o tópico 5, que é o que fecha esse capítulo, é, então, função inversa, ok? Função inversa. A função inversa, a gente busca o seguinte, dada uma função, nem sempre a relação recíproca, a relação inversa, é uma função, ok? Então, vou começar com um exemplo simples para dar dois exemplos para dar essa noção de ser função. Olha só. Imagina, então, que eu tenho um conjunto A e B, uma funçãozinha f de A para B que faz o seguinte, -1, 0, 1, aqui, sei lá, vai 1, 2 e 3, por exemplo. Aí o -1 vai no 1, o 0 vai no 2 e o 2 vai no 3, ok? Então a gente tem a função f. Se eu tentar construir de B para A, eu vou pôr de amarelo aqui, uma outra função que faz o seguinte, manda o -1 no 1, o 2 no 0 e o 3 no 1, opa, nesse caso eu vi que foi possível, né? Então eu tenho uma outra função. Esta eu chamo a função inversa de f, ok? E denoto ela pelo símbolo seguinte, f é -1, é a função que sai de B e vai para A, e ela faz o quê? O f de 1 voltou aqui no -1, é -1, o f de 2 é a inversa de 2, volta lá no 0, e a inversa do 3 foi lá no 1, ok? Então, isso aqui é função, ok? Então, a gente chama função inversa. Nem sempre é possível fazer isso. Observe o seguinte exemplo. Letra B. Então, eu tenho A, B. Vou pegar os mesmos conjuntos, só vou mudar a nossa lei de formação. Olha só, -1, 0, 1. Aí que eu vou, então, deixar 1, 2 e 3. Só que agora a nossa função faz o seguinte. O -1 vai no 1, o 1 vai no 1 e o 0 vai no 3, por exemplo. Ok? Se eu tentar construir a relação inversa, o 1, então aqui, de branco estava a nossa função f, né? De amarelo, para manter o padrão, é a inversa. O 1, ele vai em quem? No -1 ou no 1? Não sei, tem duas possibilidades para ir. E isso fere o fato de ser função, né? Porque para ser função só pode ir em um elemento, né? Cada de saída só tem um único de chegada. O 3 iria no 0 e o 2 não vai em ninguém. Então, esse aqui, de B para A, não é função. Okay? O que a gente constata? A gente constata o seguinte, que uma função de A e B só tem inversa se ela for bijetora, ok? Se ela for bijetora. E aí, nesse caso, a relação inversa é também uma função que a gente chama de função inversa, ok? Então, seja f de A em B uma função bijetora, uma função bijetora. O que a função faz? Ela manda x
em y, né? Calculo f de x igual a y. Então, a relação inversa, que a gente está denotando por f é menos 1 de b em a, que faz o quê? Pega o y e devolve no x, né? É uma função. É também uma função. Nesse caso, ela é denominada a função inversa de f. Função, destacando aqui de amarelo, inversa. Ok? Então, a função inversa, ela desempenha esse papel, né? Ok? Então, é uma função que traz os elementos de volta, ok? E precisa ser função. E o que a gente vê é que só existe essa inversa se a função for bijetora. A gente vai ver já já como achar a inversa se a função for bijetora. Então, é muito importante, então, a gente entender o que foi falado lá atrás, analisar os conjuntos, porque uma mesma lei de formação, dependendo, pode te dar uma função que é injetora, mas não é sobrejetora, que é bijetora, e nesse caso tem inversa, então isso depende. O exemplo do x ao quadrado aí foi... exemplifica bem essa situação. O seguinte resultado, então, diz pra gente o seguinte, ó, um teorema. Ele diz que se a gente fizer a composição de duas funções, se você tem uma função que é bijetora e achar a inversa dela e fizer a composta delas, isso vai dar a função identidade, ok? A identidade significa que para todo x, o valor da função é o próprio x, tá bom? A gente chama de função identidade a seguinte função: a identidade de x é o próprio x. Ou, às vezes, pode vir escrito assim, f de x igual a x, tá bom? É o que a gente chama de função identidade de um conjunto. Então, quando você calcula a função no 2 tem que dar o número 2, a função no 3 tem que dar o número 3, em 5 tem que dar o número 5, e assim vai, tá bom? O que o teorema fala, então, no primeiro caso? f de a em b, bijetora, uma função bijetora, ok? Eu só escrevi bijetora, mas fica subentendido, então, uma função bijetora. Se f é menos 1 de b em a é a inversa de f, então, quando a gente faz a composição das duas, ok? Aí não importa a ordem, isso dá a função identidade. No caso aqui, da identidade de A, do conjunto A de saída, ou, se a gente tomar na ordem contrária, da identidade do conjunto de B, ok? Mas em todo caso é a mesma função, ou seja, para todo x ela devolve x, tá bom? Então, a composta de uma função com a sua inversa, ela dá o próprio x. O que ele está dizendo é o seguinte, você tinha uma função... Professor? Pois não. Não estou me ouvindo nada do que o senhor falou aí, já tem uns 2 minutos aí. Mas é só você ou em geral? Porque eu estou usando até meu celular para poder pôr o som, e pelo fone que eu... Eu estou ouvindo. Ah, ok. Então, Kleber, talvez seja problema aí na sua conexão. Porque eu pus o fone aqui, eu me ouço no retorno, né? Então, eu estava dizendo o seguinte, quando a gente manda x em y, a inversa, ela traz de volta o y no x. Quando você compõe as duas, ele está dizendo que para todo x, o que ele está falando, escrever isso aqui que está dizendo a composta é o seguinte, ó, f é menos 1 composta com f no número x, o que ela faz? Olha, a função f manda no y, e o y volta no x, então essa continha aqui dá o x, ok? Então, é isso que ele está dizendo, ok? Quando a gente escreve f composta com f é menos 1 da identidade de b, eu vou pôr de verde aqui, por exemplo, então ele está dizendo o seguinte, f composta com f é menos 1, então a gente está saindo do y, certo? O que a nossa função faz? Ó, manda o y no x, e o x volta no y, mas em todo caso ela dá o número que está aqui dentro, né, ok? É isso que está dizendo que ser a identidade, tá bom? Então, o segundo caso, se você achar a inversa, porque a gente falou sobre função inversa da composta,
basta achar a inversa de uma e fazer a composta com a outra. Observe aqui, gente, que eu não escrevi errado, não. A ordem muda mesmo, tá bom? A composta de FG, a inversa dela, é a inversa de G, composta com a inversa de F. Não está em ordem errada, não, tá bom? Vamos primeiro, então, ver um exemplo de função e função inversa, depois a gente vê como achar a inversa de uma função, tá bom? Então, deixa eu pôr um exemplo. Exemplo. Imagina, então, que a nossa função f de x seja a seguinte, 3x mais 2, ok? Um exercício para vocês, tá bom? Verificar que f é bijetora. Eu estou dizendo que ela é bijetora, tá bom? Então, isso depende do exercício, gente. Se o exercício fala assim, verifique ou prove que é bijetora, você vai fazer o quê? Verificar que é injetora e sobrejetora. Né? Se ele já afirma que a função é, então você pode passar para achar a inversa de uma vez. Então, eu estou dizendo que ela é porque o objetivo aqui agora não é falar sobre ser injetora e sobrejetora, mas falar sobre a inversa, tá bom? Então, só uma maneira de ganhar tempo. Então, essa função é sobrejetora, logo admite inversa. A pergunta é assim, né? Quem é a inversa? Quem é a inversa da função? Ok? Ora, a inversa da função é uma outra função, ok? Que vai satisfazer essas duas relações apresentadas aqui. Quando a gente fizer a composição, vai ter que dar a identidade, tá? Então, primeiro eu vou dar a resposta, a gente vai compor para ver que dá a identidade. Depois eu vou mostrar como a gente acha a inversa, porque o mais importante é saber achar, tá bom? Então, solução. Solução. A inversa eu estou dizendo para vocês que é a seguinte. Ela x menos 2 sobre 3, ok? Essa é a inversa, ok? Ah, por que é a inversa? Então, vamos testar. O que acontece se eu fizer a composição f composta com f menos 1 de x? Isso aqui a gente tem que verificar se dá x, certo? Se der x de um lado e der x do outro, é a inversa, tá? Na prática, a gente só precisa testar um dos lados, tá bom? Não precisa testar os dois. Eu vou testar os dois porque é a primeira vez que estou fazendo em sala. O que é a composta? Então, é fazer f e f é menos 1 de x. Isso, na nossa definição, lembra lá, é na função que está aqui fora, trocar toda a expressão de x pela expressão de f é menos 1. A nossa função não era 3x, então é 3 vezes o que a gente chamou de f é menos 1, mais 2. Quem é a expressão, agora sim, quem é a expressão de f é menos 1? X menos 2 sobre 3. Tudo isso somado com 2. Ora, eu tenho 3 multiplicando e 3 dividindo, eu posso simplificar. Então, fica x menos 2 mais 2. Deu x. Opa, ó, um lado já deu certo, né? Como eu falei para vocês, na prática a gente só precisa testar um lado, tá? Quando a gente está em outros cursos mais avançados em matemática, a gente fala sobre inversa direita, inversa esquerda, mas não aqui, tá bom? Esse é o básico, é só para a gente aprender a manipular funções para trabalhar com cálculo 1. Então, as funções que tem inversa aqui para a gente, tem inversas dos dois lados, tá? Então, assim, na prática, para você resolver um exercício, basta testar um dos lados só. Mas, como eu falei, eu vou testar os dois. Porque existem funções na matemática a gente que dá certo de um lado, gente, não dá no outro. Não acontece aqui nesse curso, tá bom? O que é f a menos 1 composta com f de x? Ó, então, definição. É f a menos 1 e f de x. Então, significa que a gente vem na função que está aqui fora, à esquerda, e substitui toda a expressão pela expressão de f de x. A inversa era quem? X menos 2. Então, ficou f de x menos 2 sobre 3. Quem é a função f? Ó, a função f é 3x mais 2. Então, 3x mais 2 menos 2 sobre 3. Mais 2 menos 2 simplifica, né? Dá zero. Fica 3x sobre 3, deu x de novo. Opa, portanto, de fato, quem é a inversa? Então, a gente achou a inversa. Essa aqui é a inversa. É a inversa de f. Ok? É a inversa de f. Agora, sim, a pergunta que é importante, né? Como eu achei, né? Como que a gente faz para achar essa inversa? Como determinar a inversa, né? Como determinar a inversa?
Lembrando que a gente só vai determinar a inversa de funções que são bijetoras, tá bom? Se não for bijetora, não é possível achar a inversa. Então, nós estamos lidando com a função bijetora, ok? Então, f aqui para a gente tem que ser bijetora. E aí, nesse caso, a pergunta é, né, como achar quem é a inversa da função? Ok? A gente vai seguir um roteirinho que é simples, porque a ideia para a gente é o seguinte: o que a função faz? Voltando aqui, ela pega x e manda no y. Você depois quer fazer o quê? Pegar esse y e devolver em x, certo? Então, eu vou escrever o roteirinho e vou fazer do lado a inversa dessa aqui simultâneo. O nosso primeiro passo é fazer o seguinte: a gente chama y, né, de f de x. Ok? Então, aqui no nosso exemplo, vamos traçar um paralelo aqui. A nossa função quem era? F de x igual a 3x mais 2, ok? Era a nossa função dada. Nesse primeiro passo, então, eu vou fazer o quê? Dizer que o y é 3x mais 2. Até agora eu não fiz nada, tá bom? O segundo passo consiste em fazer o seguinte. No passo 1, a gente vai fazer uma troca agora, porque eu mandava x no y e quero trazer o y de volta no x. Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar tudo que era x de y e tudo que era y eu chamo de x, ok? Então, eu troco x por y e troco y por x, ok? Então, essas setinhas do exato está dizendo que no passo 1, eu vou trocar toda a expressão que envolvia x vai virar y, toda que envolve y vira x. Então, ó. Então, eu vou ficar com quem? X igual a 3y mais 2, ok? Para achar a inversa, o que a inversa fazia para a gente? Lembra? Olha, ela faz o quê? Ela devolve o y lá no x, né? Então, eu preciso fazer o quê? Isolar o y, ok? Para achar a expressão. Então, o 3, eu isolar o y no passo 2, tá bom? Isolar o y no passo 2. Como é que vai ficar o 3 aqui para a gente nesse caso, então? Olha, se eu vou isolar o y, esse 2 vem para cá subtraindo, né? O 2 vem subtraindo. Então, eu fico com 3y é x menos 2. Portanto, passo 3 dividindo, x menos 2 sobre 3. O que a gente obteve ao isolar, a gente isolando obtém quem? F é menos 1 de x, ok? Aqui a gente obteve a f é menos 1, que eu tinha dado lá no início para vocês, né? F é menos 1 da nossa função, ela é quem? X menos 2 sobre 3. Ok? Isso vai valer sempre, gente, que a nossa função for bijetora. Se a função não for bijetora, tá bom? Você não consegue achar. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, deixa eu pôr isso de um exemplo para ficar bem claro, tá bom? Olha só, como determinar a inversa, né? A gente fez um exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Olha, f de x igual a x ao quadrado tem inversa? Bom, em geral não tem inversa, né? A gente viu que essa função não é injetora nem sobrejetora, tá bom? Agora, então a gente viu, a resposta seria aqui, não, né? Pois não é bijetora. Aí você podia argumentar melhor, escrever com mais calma aí no seu caderno, no seu nota de estudo, falar assim, olha, ela não é bijetora, por quê? Porque ela não é injetora nem sobrejetora. Então, assim, por que ela não é injetora? Você dá um exemplo que a gente falou lá, ó, menos 1 e 1 são elementos diferentes, mas tem a mesma imagem. Então, pronto, já não é injetora, não pode ser bijetora. Acabou o problema. Então, mas imagina a letra A. Aí, letra B, colocasse assim, olha só, F, por exemplo, de R+, em R+, dada por f de x igual a x ao quadrado. Pergunta, agora aqui, essa função, f é bijetora? Bom, se a resposta for sim, determine a inversa. Se for não, diga por que não é bijetora, tá bom? Então, f é bijetora? Se sim, determine a inversa, ok? Olha, eu não vou fazer de novo, né? Porque isso eu fiz nessa aula. Eu vou só voltar aqui um pouquinho o slide para vocês verem. Slide não, né? A tela. Tava bem aqui assim, ó. Olha, aqui, ó. F de R mais em R mais, dada por x ao quadrado, é injetora e sobrejetora, portanto, é bijetora, tá bom? O argumento de ser sobrejetora estava aqui na letra F,
e o argumento de ser injetora estava aqui na letra E, tá bom? Na letra E. Letra E é o argumento de ser injetora, letra F é de ser sobrejetora, a gente concluiu na G que ela é, então, bijetora. Opa, então o primeiro passo está resolvido, tá? Ela é bijetora, então tem inversa, ok? Como que eu vou achar a inversa? Eu só segui o padrão. A solução para achar a inversa dela, então a gente viu, essa primeira parte eu nem respondi, só vou afirmar aqui, tá? F é bijetora. Mas depois disso, como é que eu vou achar a inversa? Eu vou fazer aqueles 3 passos, olha. Y é igual a x ao quadrado. Depois, o segundo passo, eu faço o quê? Troco x por y e y por x. No terceiro passo, a gente isola y, ok? Se eu isolar y, então, quando eu troco x por y, perdão, eu não escrevi aqui, né? Mas eu vou ficar, então, com x igual a y ao quadrado. Quando eu isolar aqui, eu vou ficar, então, com y igual a raiz de x. Observe, gente, que, na verdade, então, assim, um parênteses, né? Um parênteses. Quando eu passo y ao quadrado igual a x, se eu extrair a raiz, aparece mais ou menos a raiz de x, tá bom? Mais ou menos a raiz de x. Por que eu não posso pôr menos? Porque, olha só, tanto o y quanto o x só podem ser números positivos, tá bom? Então, por isso que a gente só disse que a inversa é a raiz de x, tá bom? Essa é a inversa da nossa função, ok? A inversa da nossa função. Então, f é menos 1 de x é a raiz de x. Observe que eu vou fazer só uma delas agora. O que acontece se a gente fizer f composta com f é menos 1 de x? Então, isso é f de f é menos 1 de x, que é vir na função que está mais à esquerda, de fora, a função f, trocar a sua expressão pela expressão de f é menos 1. A função fazia o quê? Calculava o quadrado de x. Então, calculo o quadrado de f é menos 1. Então, é raiz de x ao quadrado. Ok? Observe que isso só pode ser x, pois o x é um número positivo, tá bom? Se o x não fosse positivo, não é verdade que a raiz quadrada de x, a raiz quadrada de x ao quadrado seja x, seria o módulo de x, tá bom? Então é por isso que deu a identidade, e é por isso que ela é, então, tem inversa, tá bom? Então, olha só, se eu perguntasse para vocês, raiz de x é a inversa de x ao quadrado? Depende, né? Depende de quem? Do domínio, olha só. Se a gente não falou nada, o domínio é o maior possível. Então, na letra A, quando a gente não escreve o domínio, é que está dizendo assim, f de r em r. Raiz de x é a inversa dessa função? Não, essa função não tem inversa. Por que não tem inversa? Porque não é bijetora, ok? Para a letra B, ela é a inversa, tá bom? Então, ela é a inversa desta função aqui, tá? Só isso que eu queria enfatizar. Como, para efeito de funções, gente, a função do item A e a função do item B são funções diferentes, tá bom? A gente precisa lembrar isso. Isso foi falado lá no início do curso, mas eu vou só reforçar, porque a gente, às vezes, olha só para a lei de formação da função, tá bom? Quando que uma função f é igual a uma função g, ok? A gente diz que f é igual a g se ocorre 3 coisas. Aqui não é essencialmente, perdão. F é igual a G. Agora sim, F é igual a G, essencialmente se ocorre 3 coisas. Domínio igual a domínio, A igual a C. Contra-domínio igual a contra-domínio, B igual a D. E o que é importante, normalmente a gente acaba só olhando para esse, F de x igual a G de x para todo x no domínio. Tanto faz, se é o A ou se é o C, né? Já que o A é igual a C. Quando a gente escreve assim, ó, dessa maneira, x ao quadrado e x ao quadrado, a lei de formação é a mesma. Mas olha só, domínios são diferentes. Só do domínio ser diferente já acabou, mas contra domínio também são diferentes, né? Então não pode ser a mesma função, tá bom? Então, escrito dessa maneira da letra A, a função não tem inversa. Escrito dessa maneira da letra B, a função tem inversa, e a inversa é a raiz de x, tá? Esse era, então, o nosso conteúdo proposto, tá? Eu já tinha deixado a lista de exercícios na aula passada, tá? A lista de exercícios da aula passada tinha composta, mas já tinha também a parte de função inversa, que é o que eu falei hoje, tá?
Então, eu recomendo que vocês tentem resolver eles. Lembrando, então, que o nosso conteúdo da prova fala de outras funções elementares. Quais foram as outras que a gente elaborou aqui, que a gente estudou aqui? X ao cubo, a função recíproca 1 sobre x, a função maior inteiro, aquele cochetinho de x, tá bom? E função composta e inversa, tá bom? Poderíamos ter falado de outras funções elementares? Poderia. Uma delas que a gente usou hoje, muito importante, raiz de x, tá? O que não deu tempo da gente comentar, falar no curso, que seria importante? Funções trigonométricas, tá bom? São muito importantes lá no cálculo. Então, eu deixo a recomendação para vocês, que a gente está encerrando o curso hoje, é que estudem, tá bom? Peguem o volume 3 dessa coleção e dêem uma olhada. Recorde o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente, secante, cossecante, cotangente. Como que a gente tem uma noção, pelo menos do gráfico, de seno, cosseno e tangente. Dá para dar uma folheada no livro e entender um pouco disso, porque são uma das partes fundamentais que a gente não falou, tá bom? Para vocês, tá? Funções logarítmicas e funções exponenciais também é bom dar uma revisada. No caso, seria o volume 2 dessa coleção, tá? Normalmente, a gente faz o 1 e o 3 e deixa para, quando necessário no cálculo, revisar um pouquinho de logaritmo e de função exponencial. Vou voltar aí para a sala, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Perguntas, dúvidas, comentários? Ok, gente. Então, deixa eu dar um recado importante para vocês, tá? O primeiro, então, o recado é... O questionário avaliativo abre dia 24, tá? 24 é quarta-feira. E vai até domingo 28, tá? Eu já pedi a prorrogação para ter acesso ao que é acadêmico e lançar a nota de vocês. Semana que vem vocês não têm aula, vocês só têm esse período, que é uma semana a contar de hoje, para poder estudar para a prova e responder. Para poder, eu fiz isso nas outras turmas, vou fazer nessa também para poder ajudar, talvez, tá mais tranquilo para você na minha disciplina e menos em outras. E assim, imagino que dessa semana até terça, quarta semana que vem vai acumular muita atividade. Então, eu vou antecipar a abertura do questionário já a partir de amanhã, tá bom? Então, assim, se por acaso quiser fazer, pode começar a partir de amanhã, mas o prazo para encerrar continua o mesmo, tá bom? Então, assim, é só uma questão da pessoa se programar e responder dentro do dia, do horário que julgar melhor, tá bom? Lembrando que abre sempre à meia-noite e encerra às 23h59, tá? Aí, assim, o que eu estou fazendo é antecipar o período para vocês poderem já iniciar, quem puder, claro, quem quiser, responder o questionário avaliativo. Então, em vez de ser no dia 24, a gente antecipa em 5 dias, começa a partir de amanhã, que dá tempo. Eu vou deixar, assim que eu receber a gravação da aula, eu já mando o link, tá bom, lá na sala de novo. E aí, claro que alguém que perdeu pode ver depois, não tem problema, mas quem já assistiu, quem acha que já está preparado, já pode iniciar a partir de amanhã o questionário, tá bom? Mesmo condição, Edson, são 5 questões, tá bom? 5 questões para vocês fazerem. Por exemplo, quem é aluno de geometria analítica meu aqui que está fazendo matemática, já viu que eu peço para mandar o PDF. Nessa primeira prova e na segunda eu tinha botado questões de marcar X para vocês. Nessa agora, só de questões para vocês tirarem a foto e mandarem a solução, tá bom? Para eu poder corrigir, às vezes erra algum sinal, alguma coisa besta, e dá para poder considerar alguma coisa da questão, não perder a questão inteira. Mas, assim, é importante observar que é só arquivo PDF, tá bom? Eu já tive aluno que me mandou vírus e coisas do tipo, então eu restringi o questionário a PDF, e daí evita esse problema para mim, tá bom? De estragar o computador, de perder nota. Então, vocês vão ter as mesmas 3 horas e meia no questionário para responder as 5 questões. Vocês podem passear livre, anotar as questões, então anota a primeira questão, anota a segunda, anota a terceira, anota a quarta e a quinta,
e elas são sorteadas na hora para vocês mandam as soluções, você resolve a primeira, tira uma foto, resolve a segunda, tira uma foto, depois converte para PDF e anexa isso aí para a gente, tá bom? Mais alguma pergunta? Essa questão do áudio, eu tô tentando resolver há um tempinho já, porque eu tava com problema no microfone, vocês podem ver que eu tô logado 2 vezes na sala, eu entrei 2 vezes, e porque eu tô sem microfone no computador, então eu uso o áudio do celular, tá? Então, assim, eu não sei se também pode ser algum problema na internet, hoje minha internet oscilou bastante, não sei se os outros estão ouvindo direito, porque na primeira vez que o Kleber falou, os outros pelo menos estavam ouvindo normal. Agora já Eu são estava ouvindo e dois. nem a Maria Zilda, agora tá de novo. O meu, tudo que você falou aí atrás, eu não escutei nada. De uns 5, 6 minutos para trás, eu não escutei nada. Então, já tem outros comentando que tá normal o áudio, né? Para mim ficou normal também a aula toda. Ah, então, pelo menos não foi no meu áudio, né? Mas assim, eu entrei hoje assim para não ter esse problema com o corte do microfone, porque a última vez eu que não estava ouvindo vocês, né? O pessoal que ficou sem ouvir foi aqui, ó. A Leiliane, eu. De novo, eu e a Leiliane aqui. Teve outro aluno aqui, só que eu tive que sair, entrei de novo e zerou tudo aqui no chat aqui. Não, tudo bem, Cleber, mas eu só estava falando das orientações, que eu antecipei o prazo de abertura da prova, não de encerramento, né? Então, quem quiser começar antes, pode começar a partir de amanhã. São 5 questões sobre os temas, os tópicos marcados para a prova, né? Essas outras funções elementares e função composta inversa. E são questões abertas, onde vocês vão responder, tirar foto e converter para o PDF e anexar no questionário avaliativo para enviar. Resumidamente foi isso, né? Agora, os outros detalhes, talvez você pode depois ver o finalzinho da gravação e compreender, porque se os outros ouvirem, então na gravação vai ficar certinho. Professor, eu tenho problema para poder entrar no Moodle para enviar. Eu estou enviando no e-mail do senhor. Como assim? Que eu faço por celular. Uhum. Aí eu fico tendo dificuldade de entrar, abrir e enviar. Aí eu pego, faço, anoto tudo no papel, faço, tiro foto, transformo em PDF e envio no e-mail. Por que você não consegue anexar ele no... Até hoje eu não consegui na matéria do senhor, professor. E também agora deu um problema também no meu, agora com o professor de PCC. Eu tô com um trabalho aqui feito dele aqui, eu apresentei o trabalho hoje para ele, mas tá dando trabalho, menino. Não tô conseguindo enviar para ele no Moodle. Aí eu falei que eu vou mandar no e-mail do senhor, não, pode mandar que eu mesmo jogo aqui no Moodle aqui. Aí eu vou tornar... Se você não conseguir, não tem o que fazer, é isso mesmo, né? O ideal é que mande pelo Moodle, porque fica registrado, né? E Pois assim, é. Uma coisa que é importante, então assim, já está gravando, então isso fica registrado. O tempo é o mesmo para todo mundo. Eu prefiro não receber por e-mail, porque assim, às vezes a questão a pessoa pode anotar e mandar a qualquer hora. Se você vai me mandar por e-mail, então você atente ao horário. A hora que você iniciou sua prova, você tem até 3 horas e meia para me mandar. Se chegar depois disso, é como se não tivesse resolvido, entendeu? Então, assim, eu também tenho que tratar todo mundo da mesma maneira, né? Então, senão, de repente, todo mundo pode mandar por e-mail, aí desanda a maneira de tratamento de todo mundo, né? Concordo, professor. Vou tentar fazer aqui, igual eu fiz daquela segunda vez para nós, eu fiz rapidinho, você viu? Uhum. Aquela eu consegui, dei conta de fazer e enviei no Moodle. Sim. Não, se Eu conseguir, consegui. o ideal é pelo Moodle que fica registrado. Depois, assim, você Pois pode é. questionar a nota, Toque. acompanhar a correção, é o melhor. Mas Pois... por e-mail, é só assim, não deu para enviar, tudo bem, mas você manda dentro do seu prazo. Vamos supor que você abriu 10 da noite, você tem até meia-noite e meia para mandar. Se chegar dentro desse horário, ok. Se chegou depois, eles têm que compreender, porque senão, tipo, em tese, você teria mais tempo que os outros, né? Então não fica justo para os outros. Tranquilo. Boa noite a Mais alguma todos. pergunta, gente? Boa Boa noite noite. a Hein? todos.
Até a próxima aula. Oi? É a última. Hoje foi a última, tá? Porque o Hoje foi semestre a acaba última aula? terça-feira. O semestre acaba terça-feira. Com Deus, tudo de bom pro senhor. Então, professor, tudo de bom pro senhor, viu? Eu não entendi, perdão? Tchau, fica com Então, Deus, tudo de bom pro senhor. Até, Ah, até um muito outro obrigado, gente. momento. Olha só, o prazo vai estar aberto, o semestre vai acabar terça-feira, o semestre de aula, tá bom? Mas não de trabalho meu, né? Então, assim, se alguém tiver necessidade de marcar atendimento, qualquer coisa, ainda os horários de atendimento continuam valendo, tá? Eu só, assim, deixar a recomendação para vocês, importante, é que não deixem para fazer de última hora, tá? Assim, às vezes acontece problema, o prazo tá grande, né? Tá de amanhã até o dia 28. Então, assim, otimizem o tempo, porque se acontecer algum problema, a gente ainda consegue resolver antes do dia 29, que é a data limite para lançar as notas, tá bom? No mais, desejar um bom final de semana e um bom recesso para vocês, né? Porque a gente não se encontra mais em sala nesse semestre, tá bom? Quem passar para cálculo 1, já deixa aqui as boas-vindas. O cálculo 1 é comigo no semestre que vem, tá bom? Ok, professor. Até lá então, professor. Até mais. Obrigado, viu? Tudo de bom pro senhor. Obrigado. Para você também.